Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. O canal que quer ver todo Israel no caminho, na verdade e na vida. Seguindo o caminho, conhecendo a verdade e recebendo vida e vida em abundância. Estou aqui, Miguel Malak, você me conhece. Estou aqui em Beersheva, no Negev, em Israel, no sul de Israel. E aqui eu sou conhecido como Michael Malachi. Hoje estou com o meu irmão Rubens Cherbatsky, que está no estado do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. Como que está aí? Rubens, tudo bem com você? Shabbat Shalom, Miguel. Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês para falar um pouquinho das riquezas do Tanar, do Berit Hadashah. Espero que, mais uma vez, vocês sejam edificados pela palavra de Deus. Amém. É isso aí, Rubens. Amém. E hoje, Rubens, a Parashá, que é a porção semanal, é Lech Lechá. Quer dizer, vai por você. É o selfie, vai por você mesmo, né? Vá você, né? Está em Gênesis 12, 1 até 17, 27, uma porção um pouco grande. A porção dos profetas, que nós chamamos de Haftará, está em Isaías, do profeta Isaías, de 40, 27 a 41, 16. A parte, ela fala de salvação para Israel, né? A parte do Brit Hadashah, que seria a nova aliança, o Novo Testamento, está em Romanos 4, de 1 a 25, que fala justamente da fé de Abraão. Porque na Parashá a gente começa com a promessa de Abraão e ela vai até a parte que ele circuncisa o povo inteiro, inclusive ele e o filho dele, Ismael. Então, o que você achou, o Rubens, dessa porção que mais importante que a gente pode estar conversando sobre ela? Miguel, eu creio que Lech Lechá é uma das parashá, né, mais importantes e mais profundas que tem. É difícil a gente falar em coisas mais profundas dentro da Torá, mas Lech Lechá realmente tem algo a mais. E eu vou te falar por que eu acho que tem algo a mais. Por causa da questão da fé de Abraão e por causa da questão lá de Gênesis 14, né, que fala de Melquisedeque. Então, realmente, é uma parashá um pouco grande. Gente, é assim, Miguel, Lech Lechá começa em hebraico, eu peguei aqui para ler, porque Vayomer Adonai el Abraham, Lech Lechá me'artzecha umimoladecha umibeit abicha el haaretz asher ar eka. Assim está em hebraico, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. É essa a questão. Né? É isso que o Senhor falou, para uma terra que eu te mostrarei. Esse é o chamado de Abraão. Não é? Então, nós somos levados, na verdade, quando a gente começa a ler esse texto, a fazer uma relação, embora não esteja oficialmente dentro dos textos dessa parashá, mas existe um texto, por exemplo, em Hebreus 11, que me chama muito a atenção. Veja só. Em primeiro lugar, nesse texto de Gênesis fala: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Essa ordem foi dada para Abraão e certamente vale para cada um de nós.
Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem. A bênção e a maldição estavam perfeitamente determinadas em função da bênção que Abraão pudesse receber, não é? E diz depois, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que eu falei do texto de Hebreus 11, que é importante a gente acompanhar? Hebreus 11, de 8 a 10, diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, Miguel, na realidade... Perfeito, Rubens. É justamente isso. Ele recebe a promessa, ele recebe essa promessa, Sim. E não é... Ele não estava de olho em Israel e na Jerusalém atual, porque ele viveu em tendas como peregrino. Ele viveu em tendas. Não. Perfeito. Né? Ou seja, ele não comprou uma casa, uma mansão, investiu. Não, ele está morando como um peregrino em terra alheia. Então, ele sabe que esse mundo não é dele. Ele está se preparando para o mundo vindouro, para a Nova Jerusalém. Então, ele já sabia, ele já tinha visto essa promessa. Essa promessa a mais além do que talvez a gente mesmo ou os judeus enxergam, né? Não uma coisa material. Já tinham tido essa visão. Isso. Na realidade, essa ordem que Deus dá a Abraão, vai, é uma representação da plena confiança que devemos ter em Deus. Miguel, primeiro, de que realmente nós somos peregrinos ou forasteiros nessa terra. Né? Lá em Hebreus 11, diz que Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Samuel, Davi, tantos outros foram heróis da fé e que claramente eles buscavam uma pátria melhor do que essa que nós estamos, do que essa terra. Mais do que isso, a segunda coisa em função desta ordem de Deus para Abraão, de que nós somos missionários nessa terra para cumprir um propósito de Deus em graça. Cumprir um propósito de Deus em graça. E que devemos ter ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus. Porque Deus poderia falar para Abraão, vai, sai, e ele não está nem aí porque os ouvidos dele não estavam preparados. E terceiro... vou te falar uma coisa. Vou te falar uma coisa dentro disso ainda, Rubens. Ele, apesar de toda essa fé, nessa paraxá, nessa porção, ele faz muitas lambanças. Fala, vai com a sua esposa. Ele faz, com certeza. Ele vai para Arã, depois ele passa, quer dizer, até a promessa se cumprir, ele mesmo retardou, né? Esse negócio que você falou, de ouvir, né? Ele tinha essa fé, mas a fé dele ainda não, isso é que nós devemos viver pela fé por vista, versículo 4. Olha só, Deus não mostrou para Abraão praias, resorts, onde ele levaria Abraão. Ele simplesmente ouviu, confiou, creu e foi embora. Deus não disse absolutamente nada para ele. Ele não disse se o caminho ia ser melhor ou pior, se o caminho ia ser pedregoso ou não. Ele disse, sai, e Abraão. E isso precisa, né? A gente precisa entender que Deus, mesmo não sendo muito explícito quando ele nos dá uma ordem, ele jamais vai levar a gente para uma furada. Ele tem sempre o melhor para cada um de nós, especialmente quando a gente confia e crê nele. Mas certamente ele tem desígnios para serem cumpridos. E é isso que é importante. Ou seja, então essa paraxá, Lech Lechá, ela é um verdadeiro curso de fé, Miguel. Veja só, a gente sabe que o homem não consegue ser espiritual o tempo todo. Vou falar no que você disse agora. Lá em Gênesis 11:31, está escrito,
tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. Mas eles foram até Arã, onde eles ficaram. Ele não era o caminho, o ponto final do destino não era Arã, era Canaã. Então, embora o seu chamado fosse para Canaã, Abraão se demora em Arã. Tem sempre forças espirituais contrárias, impedindo que você alcance o lugar para onde Deus quer que você vá. Pode ter sido a morte do pai dele, de Terá, o pai de Abraão, que o impediu de seguir viagem, eu não sei. Pode ter sido pressão das pessoas que estavam com ele, mas o fato é que ele deu uma parada num lugar. Quando nós chegamos, então, em Gênesis 4, está escrito que Ló, sobrinho de Abraão, ele foi com ele. Mas só que Ló saiu de Ur dos Caldeus, mas a pergunta que eu quero te fazer é assim, aonde que acabou Ló? Quando a gente lê o texto, a gente vê que Ló acabou onde ele caiu? Ele caiu nas planícies de Sodoma. A verdade é que a chamada de Deus não tinha tocado no coração de Ló, nem a herança de Deus tinha enchido a sua visão. Mais ou menos como aconteceu quando muitos não israelitas atravessaram o mar lá do Egito e depois quiseram voltar. Em outras palavras, Ló, ele não foi por um chamado, ele foi como, tio Abraão, posso ir contigo? Ele acabou indo e foi junto de Abraão, na verdade. Ele não tinha esse chamado. Agora veja, a causa aparente da queda de Ló foi a contenda entre os seus pastores e os pastores de Abraão por causa de comida do rebanho. Mas a verdade é que quando alguém segue sem o aval de Deus, facilmente vai encontrar uma pedra para tropeçar, Miguel. De hoje. Se você segue os passos de Deus, você vai herdar as promessas. Se você vai por tua conta e risco, como foi com Ló, em algum momento você vai tropeçar. Jesus disse lá em João 15, no verso 5, sem mim nada podeis fazer. É a mesma coisa, é o mesmo espírito. Então, Ló escolheu a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E Abraão habitou em Canaã. Ou seja, um habitou onde seus olhos puderam contemplar, mas Abraão habitou onde os olhos de Deus puderam verdadeiramente contemplar por ele, por Abraão. É bem diferente. E aí, Miguel, isso é Gênesis 13, porque a paraxá é grande mesmo. Quando a gente chega em Gênesis 14, e agora eu quero falar um pouquinho sobre a conhecida guerra de 4 reis contra 5. Houve uma guerra em que 4 reis tomaram os bens de Sodoma e Gomorra, e Ló foi junto. Alguém escapou, avisou para Abraão, que juntou 318 caras treinados lá na casa dele, nascidos na casa dele, foi lá, resgatou Ló, com seus bens, suas mulheres e todo o povo que estava com ele. De repente, aparece do nada a figura de uma pessoa chamada Melquisedeque. Surgiu, caiu de paraquedas. A verdade é essa. Então diz assim, lá em Gênesis 14, perdão, de 18 a 20, Melquisedeque, rei de Salém, em hebraico, Meler Shalem, rei de paz, Shalom, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E aí, Melquisedeque, né? Quer dizer, Abraão, reconhecendo em Melquisedeque uma figura espiritual superior, deu todo o dízimo de tudo para Melquisedeque. Então, o que eu quero dizer é que o assunto Melquisedeque, Malquisedec, rei de justiça, né? Sempre me fascinou, especialmente por causa de Hebreus 7:11, que nos ensina de maneira clara que se o sacerdócio levítico, aquele que foi dado, a lei que foi dada a Moisés lá no Sinai, fosse perfeito, não haveria necessidade nenhuma de se levantar outro sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque.
Isso está muito claro no livro de Hebreus, capítulo 7, no verso 11. Então, quando eu leio sobre Melquisedeque, Miguel, eu penso em teofania, ou seja, numa manifestação, numa forma de revelação de Deus. A questão é que Melquisedeque, ele aparece do nada. Ele oferece pão e vinho a Abraão como se estivesse profetizando a cruz e a ceia. Ele vem com pão e vinho. E certamente também a graça, não é? Porque eu vejo um círculo que começa no Cristo não revelado, em Melquisedeque, e termina na cruz, na revelação de Cristo, na revelação do Mashiach. Então, começa na ceia e termina na ceia, passando por Abraão, que é o pai da fé. Então, o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, é o sacerdócio da fé, eterno. Por isso, Abraão está sempre envolvido nele, porque ele era o pai da fé. Então, de alguma forma, em termos proféticos, aquela ceia que Melquisedeque deu para Abraão, aquele pão e vinho, manifestou e estabeleceu uma consciência de vitória. Por quê? Vitória no sentido espiritual, Miguel, porque era a vitória da cruz de Cristo. Porque, olha só, Abraão vinha de uma guerra que começou quando houve sequestro de pessoas e roubo de bens. Isso é tremendamente profético. E depois fala do resgate de Ló, lembra? E de adversários entregues nas mãos daquele que crê. Ora, se isso não são as nossas ações do Espírito. Ele ficou tão alegre que, por amor, manifestou sua gratidão, dando o dízimo de tudo a Melquisedeque. Percebe? Aí, eu digo o seguinte, mais do que isso, Miguel, esse assunto é muito importante. Penso que quando Yeshua, discutindo com os fariseus, disse que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Está lá em João 8, dos versos 56 a 58. Ele se referia às revelações de seu encontro com Melquisedeque, é o que eu creio. Porque está escrito assim, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. É que se Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, isso significa que o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico. Veja, Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve Levi. Então, profeticamente, quando Abraão dá o dízimo a Melquisedeque, Levi deu o dízimo a Melquisedeque, como reconhecendo um sacerdócio superior. E aonde que a gente pode ter certeza disso? Lá em Números 18, no verso 26, está escrito, também falarás aos levitas e lhes dirás, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Então, os levitas davam o dízimo dos dízimos, percebem? Ao sacerdote superior. E quem é esse sacerdote superior? Sem sombra de dúvida, é Melquisedeque, que é uma figura, é realmente uma prefiguração clara de Yeshua. Mais do que isso, quando você vai lendo o texto de Hebreus 7, você vê que está escrito, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, está no Salmo 110. O que é o Salmo 110? Disse o Senhor ao meu Senhor. É o que eu ia falar, que o Salmo 110 é o Salmo da Paraxá, e eu vou até ler aqui. Disse o Senhor ao meu Senhor. Ou seja, Davi tinha dois senhores. Disse o Senhor, maiúsculo, ao meu Senhor. Ou seja, o Mashiach. Assenta-te à minha mão direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro de tua fortaleza. Então, mas isso, se você olhar... domina no meio dos teus inimigos. Mas no Salmo 110, no verso 1, no original em hebraico, está escrito Mismor le Davi, está escrito que disse Yehová Adonai para Adoni.
Ou seja, disse o Senhor ao Senhor, Senhor. meu Senhor. Ele está falando de duas pessoas da divindade, o que ele está falando. E quando, ou seja, é o pai dizendo ao filho, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Melquisedeque é o sacerdócio de onde vem o Senhor Jesus Cristo. É isso que a gente precisa entender. Por quê? Porque esse sacerdócio é um sacerdócio, o sacerdócio levítico era um sacerdócio terreno, era um sacerdócio de 24 turmas que tinham que se revezar e que só se juntavam no Shabat e nas grandes festas, percebe? Então, o que acontece? Esse sacerdócio de Melquisedeque, ele continua para sempre porque ele é imutável. O sacerdócio na verdade, ele é eterno. Né? E diz o seguinte, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Percebe a diferença? Nós tínhamos que encontrar um sumo sacerdote que destruísse a morte, não mais a lei do pecado e da morte, mas a lei do espírito de vida. Então diz que, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isso ele uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. É como a história do Yom Kippur. Por quê? Porque a lei, a Torá, constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, desse juramento que você leu no Salmo 110, que foi posterior à lei, veio depois, constitui o Filho, que é Yeshua, aperfeiçoado para sempre. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Então, isso é Gênesis 14, que a gente precisava falar, Miguel. Já em Gênesis 15, quando a gente chega, nós chegamos ao capítulo 15, quando Deus faz uma aliança com Abraão, prometendo-lhe um herdeiro que não seria o Damasceno Eliezer, mas alguém que sairia de suas entranhas. Deus, então, o leva para fora da tenda e diz que ele contemplasse o céu e contasse as estrelas e que assim seria sua descendência. E aí é o importante, creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão, nessa época, tinha 75 anos. E quando você vai, então, para Gênesis 16, não é? A gente lê que Sara, mulher de Abraão, que não lhe dava filhos, mas tinha uma egípcia chamada Agar. Sara disse para que Abraão se relacionasse com Agar e tivesse filhos por ela, no seu regaço. Agar concebe Ismael e, por isso, ela passou a desprezar Sara. Então Agar foge de Sara, mas um anjo aparece e diz para que Agar se humilhe diante de Sara, prometendo-lhe multiplicar sua descendência. Nessa época, Abraão estava com 86 anos, para você ter uma ideia. E então, Miguel, quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe aparece e diz o seguinte: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Olha, nós só podemos ser perfeitos se andarmos por fé. Por obras, ninguém jamais vai ser perfeito. Porém, a minha aliança entre mim e ti, te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou com Deus. Deus falou com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. É e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraham. Abraão será teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti, a tua semente depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança,
tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e tua semente depois de ti. Todo macho será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Brit neles, beleza. E isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações. O nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. E aí eu quero falar uma coisa, Miguel, que fecha para mim, que está em Romanos 4, de 1 a 25, que para mim é muito importante nós entendermos a questão de somos filhos de Abraão, que tipo de pai é o nosso pai Abraão na realidade. Isso depois, então, que Deus muda o nome de Sarai para Sara, né? E que todos os homens da casa de Abraão, inclusive Ismael, como você falou no início, foram circuncidados. Eu quero dizer uma coisa muito importante, e para isso eu gostaria, se você acompanhar essa paraxá, que você pegue o seu Berit Hadashá e abra no livro de Romanos, no capítulo 4, e a gente vai dar uma lida e comentar juntamente, não é? Esse do verso 1 até o verso 25. Diz assim: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Está lá em Gênesis 15, que nós lemos, no verso 6. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Você trabalha, você ganha. Mas ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça, não como dívida. E é assim também que Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Ele fala claramente, isso está lá no Salmo 32, no verso 1, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Isso é a graça de Deus, profetizada por Davi. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Isso é graça. O que fez o homem para que Deus não lhe impute pecado, a não ser, se não for a graça de Deus, um favor imerecido? Agora a pergunta é, vem, pois, essa bem-aventurança, ou seja, a graça, exclusivamente sobre os circuncisos, ou seja, judeus, ou também sobre os incircuncisos, que são gentios? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Justiça imputada a Abraão sem obras. A pergunta, então, que vem, como que essa fé lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado, ou seja, conforme a aliança lá de Gênesis 17, da circuncisão, ou ainda, o apóstolo Paulo diz, não no regime da circuncisão, não como judeu, e sim quando ainda era incircunciso, ou seja, antes do Brit Milá. Então, Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo, veja só, da justiça da fé que ele teve quando ele ainda era incircunciso, para ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados. Olha só, a fim de que lhes fosse imputada justiça. Não importa se ele era goi ou não, a questão é fé que eu estou falando. E pai também da circuncisão dos judeus, isto é, daqueles que não são apenas judeus, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão antes de ser circuncidado. Em outras palavras, sendo você goi, gentio, ou sendo você judeu, o que importa é que você ande nas pisadas da fé que teve o nosso pai Abraão. A palavra está nos ensinando, ou seja, não foi por intermédio da lei, Miguel, de Moisés, que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Foi sim mediante a justiça da fé. Em outras palavras, a palavra está nos ensinando que não foi pelo rito da circuncisão, não foi pelo bris que Abraão foi justificado, mas pela fé. O que o Berit Hadashá está nos ensinando é que nós podemos ter sido circuncidados, mas não é isso que nos faz filhos de Abraão na fé e herdeiros da promessa, e sim a fé em Yeshua. Pois que se os que são da lei
judeus, é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Por quê? Porque a lei suscita ira. Está escrito lá em 1 Coríntios 15, 56, que a força do pecado é a lei. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente os que estão no regime da lei, judeus, mas também aos que é da fé que teve Abraão, quando creu que seria pai de muitas nações. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir, judeus e gentios, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Para terminar, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, ele não duvidou. O fato da circuncisão ser um sinal de justificação concedida a Abraão por causa da sua fé, faz de Abraão também o pai dos judeus, o qual, os pais como ele, receberam o bris, a circuncisão, exerceram a fé, obtiveram a justificação concedida por Deus e consideraram a circuncisão como sinal dessa fé e justificação. É importante a gente observar que Abraão não é o pai, num sentido espiritual, daqueles que só têm o sinal externo, como nós temos, Miguel. Mas antes ele é o pai daqueles que andam na fé, que teve antes de receber qualquer sinal exterior. Ou seja, nós judeus devemos andar nas pegadas de Abraão, o homem da fé, não nas pegadas de alguém que vive o legalismo. A justificação é alcançada somente pela fé. É isso que eu queria falar, Miguel. Muito bom. Não? Mais nada a dizer, né? Só agradecer, Rubens, agradeço a você aí, agradeço ao nosso YouTube espectador que tem nos acompanhado, e é um prazer estar podendo dividir a palavra, os comentários da palavra viva, né? Então, um Shabbat Shalom para você, Rubens. Até a próxima. Shabbat Shalom, Miguel. Shabbat Shalom, amigos. Até a próxima. Em nome de Jesus.